Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Olá. Olá. Agora sim. Boa tarde. Vocês não imaginam o esforço que fizemos para estarmos aqui hoje. Nós estávamos desde há uns 3 meses atrás, como eu falei antes, o Green Nation, o Green Nation estava imaginando como a gente poderia chegar até vocês, até a casa de vocês, não acontecendo o evento físico. E imaginamos esta live, mas não imaginávamos também que pudéssemos reunir tanto talento, tanta gente importante nos seus segmentos, nas suas áreas, sejam filósofos, artistas, pesquisadores, ambientalistas, lideranças indígenas, para pensar e refletir sobre um mesmo ponto. E a gente hoje temos agora a honra de finalizar com a última mesa, chamada Me Caça Sucaça. E nós, para onde vamos? O futuro inovador? Para isso a gente chamou aí feras. Estamos com a Viviane Mosé, ela é psicóloga, doutora, psicanalista, doutora em filosofia. Tem pesquisadora, gestora pública, e vai ter muita coisa para falar conosco sobre isso. O Peter Cromston, vocês vão sentir um pouco o sotaque dele, mas ele vem lá da Dinamarca, é head da Copenhagen Institute, e vai colocar um pouco a experiência na área de inovação, em tudo o que eles estão fazendo e trabalhando, e agora morando no Brasil, contribuindo conosco. Carlos Domingos, publicitário, empresário, todos conhecem ele por um dos livros dele, Oportunidades Disfarçadas, ele tem vários, mas este é um. E finalizando, uma visita ilustre na nossa mesa aqui, Ailton Krenak, líder indígena, um pensador indígena, na verdade. Vocês não, essa nossa mesa, a gente estava linkado em outra área, então não vimos a última fala da mesa anterior, que falaram assim, os índios são os nossos pensadores, temos que ouvir o pensamento dos índios, porque para reformatar toda a nossa história. E, obviamente, a fala do Krenak vai nos ajudar muito a pensar e contribuir o que a gente pode fazer. E temos também um físico, que na minha geração foi o nosso formador, chamado Fritjof Capra, autor do O Tal da Física, Ponto de Mutação. Ele veio através de um vídeo. E eu vou pedir agora para passar esse vídeo, porque depois que terminamos a fala do Fritjof Capra, a gente terá aí um bom tempo para conversar. Vamos lá, por favor, coloca o vídeo do Capra. Hello everybody, and greetings from my home in Berkeley, California. I would like to present a systemic analysis of the COVID-19 pandemic. In my view, the coronavirus must be seen as a biological response of Gaia, our living planet, to the ecological and social emergency that humanity has brought upon itself. It arose from an ecological imbalance and has dramatic consequences because of social and economic imbalances. Massive intrusions into ecosystems around the world, fueled by corporate greed, have fragmented these systems and have fractured the web of life. One of the many consequences of these destructive activities has been that viruses, which lived in symbiosis with certain animal species where they did no harm, jumped from those species to humans where they were highly toxic or deadly. The coronavirus jumped from a species of bats to humans in China, and from there rapidly spread around the world. Population density is the key variable in the spread of COVID-19, and population density is often a consequence of excessive profit maximizing, whether we talk about giant cruise ships or other forms of mass tourism, giant supermarkets, or crowded living conditions caused by social and economic inequality. During a pandemic like COVID-19, social justice
is no longer a political issue of left versus right, but becomes an issue of life and death. When the pandemic spread around the world, one country after the other went into lockdown. As a consequence, transportation of people and goods decreased dramatically, businesses closed, and unemployment soared. So the worldwide health crisis is going hand in hand with the worldwide economic crisis. However, from a planetary ecological point of view, there have also been many positive consequences. As automobile traffic and industrial activities decreased dramatically, the pollution of major cities around the world suddenly disappeared, and we can now once again enjoy clear skies and clean air. As giant cruise ships no longer enter the Venetian lagoon and other tourists stay at home, the canals of Venice have become so clear that fish can be seen again. Wildlife is flourishing around the world in ecosystems undisturbed by humans. The coronavirus has already been more effective in reducing CO2 emissions and slowing down climate breakdown than all the world's policy initiatives combined. Now, this does not mean that we want to continue living in the current situation. The current environmental regeneration has been the result of radically reduced human activities. The same positive effects could be achieved by radically changing human activities. The world's COVID-19 response has shown us what is possible when people realize that their lives are at stake. Will we have the wisdom and the political will to apply this lesson to the climate crisis? If we succeed in doing so, future historians may conclude that even though COVID-19 had widespread tragic consequences for countless individuals and communities around the world, it may have saved humanity and large parts of the community of life from extinction. Thank you. Que aula, hein? Nosso mestre, Capra, com palavras sábias. Eu vou pedir outras palavras sábias agora, passando rapidamente para Ailton Krenak. O que você acha, Ailton, dessa nossa história, do nosso rumo? Eu acredito que nós estamos assim como se fosse um caminho onde a encruzilhada apareceu. E essa encruzilhada, ou você vai um lado que vai piorar ainda a situação, ou você vai para o outro lado que vai melhorar. Tudo vai depender da sociedade, do entendimento melhor sobre esse mundo. Como é que você vê essa perspectiva aí de futuro? Teu microfone. Saudação. Tá. Viviane, Marcos, Peter. Escondeu o seu nome aqui. Carlos. E obrigado da acolhida, queridos. Esse dia ele está sendo uma oportunidade maravilhosa, quase que impensada para a circunstância que nós estamos todos vivendo. Agradeço quem trabalhou para configurar essa oportunidade e dizer que eu ouvi algumas mesas anteriores à nossa, e a última que obviamente me abalou foi a que trouxe a Amazônia como esse elemento, um elemento mobilizador planetário. Por mais que a gente sinta que estamos num momento de má condução das coisas, a Amazônia ela está no inconsciente e no consciente
das pessoas no mundo inteiro. Então, nossos parentes que estão na Amazônia, os nossos colegas que estão atuando lá, confiança, firmeza e levando em conta que essa crise sobreposta de economia, ecologia, paradigmas que nós estamos vivendo hoje, ela nos convoca a pensar outros mundos. É muito bom escutar que Covid-19 pode ser um dia percebido como o alerta que nos fez todos parar um pouquinho. Eu estou sentindo que o que atravessou esse dia de falas todas muito comprometida com o sentido da vida é que esse Dia Mundial do Meio Ambiente ele pode ser percebido como um sentido de... Eu até anotei uma palavra que não é muito comum, mas que eu queria lembrar, é uma positividade crítica. A positividade crítica é não nos render à situação posta, mas sermos capazes de pensar outras possibilidades. E nós estamos pensando no planeta, pensando nesse organismo que foi convocado aqui ao longo desse nosso encontro de positividade crítica, porque aparentemente nós não temos nada para celebrar, né? A gente podia estar, na verdade, fazendo um grande luto, e essa faixa podia ser preta, mas a vida ela é mais do que essa experiência limitada que nós, os humanos, temos. Quando nós nos abrimos para as outras perspectivas, nós somos um desses organismos, independente dessa configuração, que está aqui na biosfera do planeta Terra. Eu tenho assim um sentimento de dom, de alegria, de compartilhar a biosfera do planeta Terra. Eu consigo pensar aqui na margem esquerda do Rio Doce, onde eu estou agora falando com vocês, uma região que já foi muito socada por toda a experiência do progresso, né? Eles transformaram uma região que tinha um nome poético de Floresta do Rio Doce no mau gosto típico de Vale do Aço. Eu não me acho no Vale do Aço, definitivamente não. A Floresta do Rio Doce, ela continua existindo, inclusive nos cantos, nos imaginários, na evocação de outros mundos, por povos que conheceram ela, que os seus ancestrais habitam essa floresta. Talvez seja um pouco difícil para alguém que vive o contexto da realidade global imaginar que possa estar transitando entre um mundo real, duro, e um mundo onde a realização da vida se dá também em vários sentidos. Os povos que estão aqui nessa região do continente, né, na América do Sul, aqueles que estão na América do Norte, em diferentes contextos e cosmovisões, todos conseguem manter um vínculo fora do tempo com esse território ou com esse continente. Então, seria bom compartilhar também com os outros povos que não têm essa mesma, digamos, cosmovisão, essa ameríndia cosmovisão, que já foi evocado ao longo do dia, inclusive, como América, África, povos indígenas, afro-indígenas, essa ideia de povos que ainda guardam um vínculo profundo com essa memória da Terra e que pode ser percebido como uma espécie assim, de uma sub-humanidade. Contra essa camada da sub-humanidade, age intencionalmente uma potência dominadora, muito cruel,
que considera que essa subhumanidade podia ser, inclusive, deletada, porque ela representa mais custo para o sistema vasto do que qualquer outra coisa. Nós definitivamente podíamos ser deletados. Um raio paralisante, e enquanto isso ele opera de maneira restauradora no organismo da Terra, é muito significativo, porque ele atua de forma restauradora em todo o organismo da Terra. Nós somos o vírus. A gente tem que ter coragem de olhar no espelhinho e dizer: achei o vírus. Mas como nós estamos no encontro de positividade crítica, nós vamos dizer, ok, agora que nós conseguimos alcançar a condição viral no planeta, como a gente pode tomar consciência disso e fazer um trabalho de cura, de autocura? Porque nós não estamos precisando restaurar o planeta. Nós estamos precisando restaurar esse sujeito humano que nós nos constituímos nele e que, ao longo da nossa aventura, a gente só predou o planeta. Só predou. Eu não consigo me lembrar de nenhuma situação em que eu pudesse evocar uma comunidade humana ou um sujeito que fez um trabalho e no tempo da vida do planeta, não no nosso tempo, nós vivemos 100 anos, no máximo. Eu queria saber alguém que fez alguma coisa nos últimos, sei lá, 10 milhões de anos, que a gente vai dizer que foi edificante para nosso concerto com todos os outros seres que habitam o planeta. Provavelmente nós vamos evocar Krishna, Cristo, o Buda. Ora, mas daí nós estamos falando de seres transcendentais. Eu estou querendo saber desses humanos, tão humanos, que precisam comer arroz e feijão todo dia para poder viver. Nós, os humanos, que vamos no supermercado, que fazemos fila, que enchemos lojas, nós estamos fazendo o que com nós mesmos, com esse organismo viral que nós nos constituímos, à medida que a gente forma um grande coletivo planetário de 7 bilhões desses sujeitos atacando o organismo da Terra? Alguém pode achar que, se uma boa parte de nós desaparecer, vai ficar mais, digamos assim, possível criar um balanço entre a presença desse vírus e o resto desse organismo vasto, ou todo esse organismo vasto. Eu duvido dessa possibilidade. Enquanto tiver um de nós na função vírus, nós estamos predando o planeta. Então, nós temos uma tarefa incansável pela frente, que é fazer um mergulho para dentro, ir numa floresta interior, uma floresta interminável, indevassável, mergulhar nessa floresta, ir fundo. Os nossos pajé, eles dizem que você precisa ir em silêncio, bem fundo, e dizer o que você está querendo fazer aqui na Terra. Se o que você estiver querendo de verdade fazer aqui na Terra é equalizar com todos os outros seres, isso vai restaurar a nossa relação com esse organismo da Mãe Terra, da Terra, de Pachamama, de Gaia, de todos os nomes que evocaram esse organismo, que nós somos uma microcélula dele e que a gente precisa só voltar a isso, a ser microcélula, para a gente caber aqui dentro, junto com todos os outros seres. A observação sobre isso não despreza os outros biomas, ecossistemas, os desertos, as geleiras, as montanhas, os oceanos. Mas pensa que os organismos, eles integram esse corpo maravilhoso que pode ser um paraíso, que em muitas épocas já foi paraíso. Paraíso na Terra. Nós, os humanos, precisamos convocar o paraíso na Terra. Paraíso, no sentido de maravilhamento.
Só que nós estamos o tempo inteiro nos traindo. A gente tem que parar com essa autotraição e começar a fazer uma autocura. Eu sei que, desde a Eco 92, nós somos convocados a restaurar os ecossistemas planetários. Mas, nesse trabalho de restaurar os ecossistemas planetários, nós estamos predando violentamente a superestrutura do planeta, avançando cada vez mais com a ideia arrogante de que a economia vai dar resposta a tudo, né? E a justiça social no planeta, ela não precisa ser percebida como fronteira entre primeiro e segundo mundo. Ela deve ser percebida como uma necessidade da espécie. A justiça social no planeta, ela significaria a garantia de que uma ideia regional de renda mínima, essa renda mínima, na verdade, ela deveria ser um acesso a tudo. Assim como a vida em tudo é plena, ela tinha que ser plena em nós também. Agora, quando você fala de renda mínima num mundo onde a economia é desigual e as desigualdades são fundamentadas nisso que se chama economia, nós precisamos botar em questão esse paradigma da economia e considerar a possibilidade de valorizar a vida aqui no planeta, que é o bem mais precioso que a gente tem, independente da região do planeta em que a gente esteja vivendo. Então, daqui da beira do Rio Doce, assolado pela lama de Mariana, da mineração e do mau gosto que chamou esse lugar de Vale do Aço, eu insisto em chamar ele de Floresta do Rio Doce. Obrigado, Ailton. Eu vou direto de Mariana lá para uma pessoa que nasceu do outro lado do mundo. Vai lá, Peter. O microfone, bom, eu fico honrado de estar nesse painel, ouvir o Ailton, eu acho fantástico, realmente, como futuristas, o que estamos vendo nesse momento, na sua sentido poética, estamos desacelerando para acelerar um futuro melhor, né? Pode ser, mas como futurista, a gente fala que nada está escrito em pedra. É no palmo de mão de todos nós de fazer a transformação que queremos ver. Se a gente não começa com nós mesmos, não vai acontecer nunca, né? Então, eu acho que, estatisticamente olhando, a vida para os seres humanos no planeta está ficando porcentagem de pessoas que vivem uma vida boa hoje e aceitável nunca foi tão grande. Então, para seres humanos, olhando nessa escala, futuro é sempre boa notícia. Agora, eu acho que o pandemia, o corona, que sempre existiu pandemias, mas nesse momento nos está trazendo um luxo de entender que todos somos na mesma página. E que página é essa? Que muito pouco de nós saiba porra nada. Desculpa meu língua. E eu acho que esse é um luxo que estamos descobrindo. Eu só ouvindo as outras lives hoje, eu fico muito inspirado a aprender do microbioma entre nós, a relação com dieta. Eu acho que mesmo que o ser humano tem muitos achismos, achamos que chegamos ao auge do desenvolvimento e, em realidade, estamos só começando a perceber do quanto nosso mundo hoje, que acreditamos ser real, é totalmente errado. E eu acho que é um momento que podemos ter um grande aprendizado, mas não é nada escrito em pedra, né? Depende de todos nós. Eu realmente acredito muito nisso, mas eu acho que o futuro é que a gente faz. Mas estatisticamente falado, nunca antes está por dentro do nosso alcance, como o Ailton também falou, criar um paraíso na Terra. E se não estamos aqui para tentar criar um paraíso em Terra, que porra estamos aqui? Bom, esse foi o meu... É isso, Peter. E vamos lá, pegando aí caminho com o Carlos Domingos. Por favor, Carlos, faça a sua primeira intervenção. Olá, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o Marcos
e a Verônica pelo convite. E eu também me sinto honrado de estar aqui, especialmente com o Renac, que assim, a gente tem muito que aprender com ele. E mandar um beijo para a Viviane Mosé, porque você não sabe, mas eu ouvia todos os seus programas na Liberdade de Expressão, o Chechel e o saudoso Coni. Obrigado pelas manhãs tão boas. Obrigada a você. E a minha participação aqui é assim, como o Marcos falou, eu escrevi um livro, 2 livros, Oportunidades Disfarçadas, que mostram que os problemas que a gente encontra no dia a dia do mundo do trabalho oferecem oportunidades. E que tipo de problemas são esses, né? Limitações, desperdício, reclamação de cliente, crises, fatalidades. E aqui a gente vai falar especialmente sobre crise. E crise, eu acho que tem a ver com o nome do nosso painel aí, que é sobre inovação. A crise combina muito com inovação, porque crise é um momento em que as pessoas, a economia, tudo, né, precisa realmente desacelerar e, inclusive, a origem da palavra crise, que vem do grego, significa crises, né, que é com K, significa pausa, reflexão. E é quando as pessoas revêem os valores, prioridades, escolhas. Então, isso tudo que sai disso é realmente um ambiente muito fértil e receptivo ao novo. Então, a inovação realmente acontece muito durante crises, né? E quais seriam as oportunidades disfarçadas nesse momento de crise? Eu acho que é cedo para a gente falar, que a gente está muito no começo, mas eu vou falar de duas áreas onde não vai ter, vamos dizer assim, o que a gente vai ter no futuro é muita abundância de oportunidade. E que tem a ver com o nosso tema de hoje, tem a ver com o nosso dia, que é o dia do meio ambiente. O primeiro segmento é realmente o desperdício de alimentos. Segundo a ONU, quase 30% do alimento que é produzido no mundo é desperdiçado, jogado fora. E grande parte disso são frutas e legumes que não têm uma aparência muito bonita para ir para supermercados e feiras. Então, porque as pessoas rejeitam isso, né? Em supermercados, em feiras e tal. E isso é um absurdo, se você imaginar que tem fome que existe no mundo e tal. E todo mundo aparecendo startups para aproveitar esse 30% que é muito grande, né? Aqui no Brasil a gente tem uma startup que é Fruta Imperfeita. Ela compra de agricultores as frutas e legumes que não estão com uma aparência muito bonita, mas que estão ótimas para o consumo, compra por um preço muito baixo e depois revende para o consumidor através da internet com preços que chegam a 50% de desconto. E para você ter uma ideia, essa startup, no ano passado, ela faturou 2 milhões de reais e está crescendo muito agora, durante a pandemia, e vai continuar crescendo após, né, quando a gente tiver a crise. Por quê? Porque o preço é bem menor, mas a fruta, as qualidades que tem a fruta são as mesmas, né? Eu até pergunto assim, se você vai fazer um suco ou uma sopa, que diferença que faz se a fruta é bonita ou não, né? Se o legume é bonito ou não. Então é uma área assim que realmente está muito receptiva para que as pessoas entrem visando o lucro, né? É que a gente fala, é um capitalismo que é consciente, mas que precisa visar o lucro justamente para ser sustentável, a operação ser sustentável. Um outro exemplo é sobre a produção de lixo, que também cresce absurdamente, infelizmente, mas é onde também tem muitas oportunidades para empreendedores entrarem nessa área. Tem uma startup brasileira também, o nome dela é B2Blue, é B2Blue, e o que ela é um site que, na verdade, é uma espécie de mercado livre do luxo, do lixo, onde empresas que têm um volume muito grande de plástico, de papel, de borracha, de metal, de vidro, que vai descartar esse material, anuncia esse montante e outras empresas interessadas em comprar essa matéria-prima compram por um preço muito menor.
E para você ter uma ideia do tamanho que é esse mercado, essa empresa já chegou a faturar em um mês 800 milhões de reais. Não é o lucro dela, é o que ela movimentou no Brasil. E ela fica com uma porcentagem disso, que é a porcentagem que o site tem se fazer a transação, né? E segundo o Banco Mundial também, se hoje em dia a gente tem um descarte de 40 quilos de plástico por ano, a cada pessoa no mundo, 40 quilos de plástico no ano, a previsão é que esse número dobre até 2030. Então, a gente vê como esse mercado é grande, é um mercado para atuar empreendedores, startups, pessoas entrarem nesse mercado, que não vai sofrer crise, que vai realmente ser, se a gente ficar atento para essas oportunidades ao nosso redor, a gente consegue realmente ajudar o meio ambiente e também ter empresas sustentáveis. Então, essa é a minha introdução aí. Depois a gente pode desenvolver mais isso, mas é isso. Obrigado, Carlos. Viviane, você está ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, mas alguma coisa aconteceu com a imagem aqui, com a minha câmera, eu não sei exatamente. Apareceu agora uma foto maravilhosa. É verdade. Mas incrível, eu estava até agora aqui com vocês, né? Mas estamos te vendo, de qualquer forma estamos te vendo. Tá. Então tá, vamos pegar a voz mesmo, então. Então diz. Pode falar. Então, gente, eu estou aqui super feliz de estar com vocês, agradeço muito o convite, com todas essas falas maravilhosas e muito inspiradoras. E eu tenho realmente algumas coisas para dizer e vamos lá. Então é o seguinte, todo mundo está dizendo atualmente que a gente vive a terceira guerra mundial, que é do coronavírus, mas isso não é verdade. Não é verdade. Nós já vivíamos uma situação extremamente difícil no mundo. Então, nós estávamos vivendo uma exaustão ambiental, que vivemos ainda cada vez maior, né? A exaustão de recursos naturais, um mau uso do meio ambiente, de um modo explorador. E chegou a um grau seríssimo, inclusive, como Fritjof Capra, dizendo que exatamente isso pode ter provavelmente gerou a pandemia. Mas nós temos uma exaustão econômica. Nós temos uma desigualdade doentia no mundo. Nós temos a exaustão porque, de um lado, pessoas na fome e na miséria, como uma subespécie, um sub-humano, né? Do outro lado, nós temos pessoas que têm um acúmulo financeiro que não tem realidade. Porque se você tem 10 bilhões ou 20 bilhões, não faz diferença. É apenas um número, perde o valor, o dinheiro, a partir de um grau. Agora, esse dinheiro resolveria a situação de centenas e milhares e milhões de pessoas no mundo, né? Exaustão econômica, mas nós vivemos também uma exaustão humana. Suicídio é a razão de morte de jovens no mundo todo. Hoje, a morte de crianças em muitas cidades no mundo, a morte de crianças é a segunda razão de morte de crianças, é o suicídio, de 8 a 14 anos. Pesquisem quem não conhece o tema. É uma coisa medonha. Então, como podemos lidar com uma situação dessa? Quer dizer, junto com uma exaustão ambiental, uma exaustão econômica, uma exaustão humana, depressão, suicídio, automutilação, ódio, né? Aí vem junto a isso, ódio, misoginia, feminicídio. Então, o mundo, isso é antes da pandemia. Antes da pandemia, a civilização caía em nossa cabeça. Caía, exauria, de todas as maneiras. Isso aconteceu porque, desde sempre, o ser humano vive na vida como uma contranatureza. Não existe uma cultura, não existe não, Krenak, me desculpe, que existe sim. A cultura indígena, por exemplo. Mas é muito raro o que se chama civilização de uma cultura que converse com a natureza, que dê a mão, que dê continuidade à obra da natureza no mundo dos humanos. Continuidade, respeito. Sabe por quê? Porque nós somos ninguém. Nós somos uma poeirinha pequenininha, cada um de nós. A gente ganha valor quando a gente ganha vida. A gente ganha valor quando a gente compartilha a vida com os outros e principalmente com a natureza. A natureza é algo vivo. Os animais, as plantas. Não é que tem um humano e os animais. Não existe isso. Nós somos animais. Nós somos seres como todos os outros, que, no entanto, vivem com ódio. Mas isso é o papel da ciência, é o papel da religião, é o papel da filosofia.
A filosofia não gosta da vida, a filosofia gosta das ideias, no plano das ideias. A ciência não gosta da vida, a ciência quer ganhar controle sobre a vida. A ciência quer controlar a natureza, ela não quer conhecer, ela não quer lidar, ela não quer compor com a natureza. A ciência quer vencer a natureza. Então, tudo isso envolve um modelo de humano falido. Sabe por quê? Porque esse humano enorme, que quer controlar a natureza, que quer controlar a si mesmo com medicação psiquiátrica, que produziu a grande revolução psiquiátrica no mundo da psicofarmacologia atual, que é medicar qualquer afeto que a gente tenha, isso tudo gerou o ser humano que não quer viver, ele quer morrer. As crianças querem morrer, os jovens querem morrer. Quem está querendo morrer é criança e jovem. Então, tudo que a gente construiu como civilização faliu antes do coronavírus. Quando o coronavírus chegou, ele fez a gente parar. O que caracteriza o movimento dessa máquina, dessa boca absurda que engole tudo? Que é uma grande boca, né? Faminta, que nos faz comer demais. E aí a natureza que se dana, que tem que comer. A gente precisa comprar, roupa, produto. Uma ansiedade insuportável, né? Então, esse ser cheio de si, ele está fundamentado no mundo ilusório, não de verdades. É um mundo de ilusões. A ilusão de que o dinheiro vai me dar poder de controlar a natureza. Eu vou morrer menos sem dinheiro. Olha o coronavírus aí. Então, esse ser exauriu, faliu. Então, o que aconteceu quando a gente parou? A gente parou a máquina que engole tudo. Quando essa máquina parou, eu fiquei doente nas primeiras semanas. Doente, cortei o cabelo, você cortou o cabelo, cortei, porque eu quase cheguei no couro cabeludo, de tanta angústia que eu sentia. Porque eu achei que fosse desabar tudo. Eu achei que no dia de hoje estaríamos brigando na rua por um pedaço de pão, uns com os outros, como animais, era o que eu achei que fosse acontecer. Era isso que eu previ que fosse acontecer. Só que surgiu um fenômeno chamado colaboração. A sociedade da colaboração surgiu. Então, hoje, se as favelas do Rio têm comida, não é porque o governo está dando, não, porque ele não chega. Chega uma cesta básica, eu tenho certeza, na casa de 99%, sabe quem manda? É a classe média, é o pobre, que dá de R$10 aqui, 10, 20 aqui, 30 aqui. Então, hoje, quem está sustentando a cidade falida do Rio de Janeiro é a sociedade da colaboração. Portanto, uma coisa é a vida, outra é a civilização. A civilização se compôs no mundo, segundo Nietzsche, como uma doença de pele da terra. Nós somos uma doença de pele para a terra. Nós não somos algo que a terra quer, nós somos algo que a terra quer tirar. Por isso o vírus, eu imagino. Estou falando de um jeito meio romântico, mas é por aí. Então, se a terra não nos quiser, se o nosso pé, quando pisar a terra, não beijar a terra, por amor, se existir, não for abraçar a terra, eu digo terra, não só terra, mas ar, vento, pessoas, planta. Se a gente não viver com amor, isso, a terra vai nos sentir como um problema. E muitas espécies já foram extintas. O Homo de Neandertal, ele estava muito perto da gente. Antes desse, várias espécies hominídeos foram nascendo e foram extintas. Nós podemos ser extintos como espécie, porque nós odiamos a vida que nos gerou. Nós negamos a vida que nós somos. É um absurdo tão grande. Então, o que o coronavírus faz é dar esperança. Nós agora não temos abraço, não temos beijo. Nós agora não temos presença. Nós agora não temos vida. Nós agora temos tela. Nós vamos sair daqui querendo mudar o mundo, sim. Sabe por quê? Porque a gente só muda o mundo quando a gente está no buraco. Quando uma civilização está no auge da sua potência, ela mantém os seus erros. Ela só os conserta quando está abaixo. Uma frase, quando eu fazia política no movimento estudantil, em 82, era: nada se parece mais com um prédio em ruínas do que um prédio em construção. Pois eu estou nesse momento, passei os primeiros 15 dias de pandemia sofrendo porque achei que tudo fosse cair. Agora eu me preparo cada dia, fortaleço meu corpo e meu pensamento, porque quando isso acabar, eu vou ser a primeira a tentar reconstruir isso a partir de novas bases. Eu estarei lá brigando, e meu filho e minha família estaremos brigando por esse mundo. Por quê? Porque quando a gente sai daqui, a gente tem uma crise econômica sem precedentes.
Nós temos Estados Unidos num buraco que não sai. E o presidente americano é um cara sem noção como o nosso. Então, para ele produzir uma guerra, um conflito, apenas porque o país dele está numa situação realmente agora cada vez pior, né? E é o país mais poderoso, teoricamente, então a gente está vivendo num lugar que a qualquer hora desaba tudo, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, essa instabilidade econômica, política, social, ambiental é o momento de virada. Ou a gente entende que somos ninguém, que podemos morrer por um vírus mínimo que o próximo pode ser transmitido pelo ar, e aí eu quero ver como é que a gente vai fazer, num mundo desigual, ou a gente transforma esse mundo, ou, literalmente, nós não sobraremos como espécie. Para finalizar, a Terceira Guerra Mundial não é o Covid-19. A Terceira Guerra Mundial é a guerra da informação. O novo poder é a informação, o conteúdo, o conhecimento. A guerra que vivemos é a guerra da informação. Então, se eu aponto uma coisa para quem está nos ouvindo, eu digo, invistam em duas coisas. Invistam em tecnologia, sim, que é o que pode nos tirar desse buraco. A tecnologia é excepcional para nos tirar daqui. Uma tecnologia que ame a natureza. E uma tecnologia que nos ajude a filtrar esse absurdo que é esse domínio. A gente sabe o que está acontecendo no gabinete do ódio, mas não só isso. Venda de produto, tudo isso tem a ver com diminuir a baixa autoestima da gente para a gente comprar mais e votar naquele cara. Então, tem uma máquina nos fazendo sentir ninguém. Como você falou um palavrão, eu vou falar outro. A gente se sentindo um merda. Tem uma máquina de fake news que nos faz com que a gente se sinta um nada, um ninguém, um bosta, para a gente comprar mais produto, para a gente votar em qualquer pessoa. Então, a gente tem que daqui valorizar a vida, comemorar a vida, festejar a vida, festejar o outro, o encontro, a presença, nos fortalecer para sair desse buraco e reerguendo esse mundo a partir de novos valores. E o valor central é o valor da vida. O que vale para você? O que te dá vida? O que não vale para você? O que te tira vida? É isso por enquanto. Vivi, muito obrigado. Eu estou ouvindo as tuas palavras e vendo aqui a participação das pessoas desde a primeira fala do Krenak. E a palavra que mais aparece aqui na participação das pessoas é estou chorando. E outras palavras também, e também estou chorando. O que significa isso? Eu acho que vocês, em cada qual, nas palavras que vocês falaram, conectaram a emoção, conectaram um sentido muito maior do que o racional, no sentido de perceber quem somos nós e o que queremos para a vida. Quando, Vivi, você falou agora de que os jovens estão se suicidando, e não foi por causa do coronavírus, essa pandemia de suicídios que já estava acontecendo mostra que o fracasso estava chegando e talvez o próprio vírus veio para falar sobre isso. Ele deu aquele stop, dizendo, querem sobreviver? Repensem, porque estavam caindo no buraco. Marcos, desculpa, só um dado, 30% caiu no Japão o suicídio depois do coronavírus, segundo uma pesquisa bem séria que eu fiz semana passada. Pois é. Então, voltando às palavras de vocês quatro, quando o Krenak falou, temos que pensar no nosso no nosso organismo, e não vamos comparar com Jesus Cristo, Buda, o Krishna e tal, eu sei que ele não estava falando no culto da personalidade, mas eu acho que quando ele colocou essas palavras, e eu vejo aqui as pessoas perguntando o que fazemos, nada melhor do que fazer essa pergunta. E começando pelo Krenak, se você fosse, e como você é, um grande pensador, o que você diria, em poucas palavras, como Cristo disse na época dele, ou como Krishna, ou como Buda, que são seres transcendentais, para, ao tocar essa emoção que as pessoas estão chorando, para você dizer o seguinte, o caminho é esse. Não é um beabá, mas é um pensamento que vai contribuir para esse grande caldeirão, fazer com que a sociedade repense a si própria. O que você diria? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu vou fazer, então, uma imitação de quem me antecedeu
nesse sentido há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, que foi dizer para a pessoa que estava consciente de que estava no buraco, ele disse para ele: cura-te a ti mesmo. Perfeito, perfeito. Chamando, né? Coração. Cure-te a ti mesmo. É o amor, né? É o amor. Isso. Seguindo, então, o que você diria, Peter? Microfone. Eu estou alinhado, né? Eu acho que é uma muito grande pergunta, né? Que eu acho que o primeiro erro, também para comentar um pouco do papo da Viviane, o primeiro erro que o ser humano faz é que a gente acha que a gente saiba, né? Obrigado. E eu acho uma humildade e também auto-observa que me faz feliz. E talvez não é ter ter 3 carros de luxo, talvez não é ter casa de praia de verão, casa de não sei o que, blá, blá, blá. Mas, e realmente que não desespera. Estamos nesse momento onde as tecnologias nos trazem algumas coisas bons que todos nós temos potencial de nos autoeducar. Mas eu acho que se eu diria todo mundo tira as próprias conclusões de vocês, sabe? Aprenda a fazer isso. Eu tenho só uma coisa, eu sigo muito podcast lá na Dinamarca também, e todo mundo, meus amigos, me chamam o tempo todo, falam, volta para a Dinamarca, o Brasil está para acabar, vai ter uma crise financeira que vai ser muito gravíssima, a economia não vai andar para frente, vai demorar muito mais tempo que o resto do mundo. Eu não sei isso. Eu sei uma coisa, que o Brasil tem um contato com a natureza que não existe no mesmo grau em outros países, né? E eu sei outra coisa, porque eu disse para meus amigos lá, mas talvez a economia não é a resposta. De cada vez ser mais rico, mais acúmulo. O que eu acredito no Brasil e por que eu vou ficar aqui e que eu tenho certeza no meu coração que o Brasil vai ter um pós-convite, sim, vai ter. Claro que vai ter. Claro que vai ter. Mas o que me faz que eu quero ficar aqui não é por causa da economia, que talvez vai demorar mais um pouco para recuperar. Não. É porque o brasileiro tem uma alegria de viver e que esse é o único. E que eu acho que esse, se eu tenho que dar uma coisa, é alinhado com Krenak, essa alegria de viver, mesmo que está muito tormenta, não podemos esquecer. É isso, Peter. E Carlos? Qual é o recado, Carlos? Eu diria para quem está chorando, pegando carona numa frase que a Vivi falou, que a gente só muda quando está no buraco, é justamente que eu acredito e meu trabalho mostra aí há tanto tempo, né, que eu venho analisando e pesquisando as crises aí, especialmente do século XX, e a gente vê que realmente isso é uma grande verdade. A gente imagina que as mudanças, as inovações acontecem em momentos em que a economia está bem. Não é verdade. Quando a economia está bem, as empresas querem apenas continuar naquele modelo que na cabeça delas está dando certo, né? Ou a sociedade mesmo. Se a gente olhar a crise de 2008, chegou naquilo que aconteceu porque justamente ninguém queria dar notícia ruim de que aquela venda de imóveis todas não era sustentável, né? Então, eu gosto muito de uma imagem do Yin Yang, que mostra que, enquanto a gente está vivendo a prosperidade, a crise já está embutida ali, tá? Ela só está pequeno e vai crescendo até uma hora que ela estoura. E no momento que a gente está vivendo esta crise, esse momento, também a prosperidade está presente nesse momento, né? Mas só que de um jeito diferente. E eu acho que o resultado dessa reflexão que a gente está tendo agora, eu espero que seja realmente uma volta, não uma economia como a gente tinha nos moldes anteriores, mas um capitalismo mais consciente, porque eu acho que as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão atentas à sua produção de lixo, as pessoas estão
Acho que alguém falou numa live anterior aí, estão reparando nas plantas que tinham dentro de casa. Então a gente está tendo uma proximidade com a gente mesmo, com a natureza. E isso é fundamental para que haja a reflexão e a mudança que a gente quer. Então eu gostei muito dessa frase, que a gente muda quando está no buraco, e eu acredito muito nisso. Então essa é a mensagem que eu daria. Vivi, você é a única mulher da mesa. Sim. E a gente percebe nas suas palavras um sentimento de mãe muito profundo aí, com a preocupação, né? Das pessoas, das condições das pessoas, de tudo isso que você citou. Como é que uma pessoa que é formada em psicologia, em psicanálise, em filosofia, pode dar o seu recado sobre essa perspectiva quando as pessoas enchem aqui a live de perguntas, o que podemos fazer? Nós podemos fazer muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, entender que não existe o mundo. As pessoas me perguntam, mas o que vai ser quando acontecer? Peraí, mas com quem? Com o Brasil? Com a Dinamarca? Com a Noruega? Com a África? Com o Nordeste ou com o Sul? Com os ricos, com os pobres ou com os professores? Então, assim, primeiro que a gente tem que aprender é que a sociedade é em rede. Isso é lindo, a tecnologia nos trouxe. A vida é em rede. Então, tem muitas pessoas. Algumas pessoas saíram daqui piores do que elas entraram. Outras saíram muito melhores. Então, primeiro, entender que não há um mundo para a gente atuar. Segunda coisa que a gente precisa entender claramente nessa nossa tentativa de ver o que vai acontecer a partir daqui é que cada um de nós, tendo consciência daquilo que a gente está tendo consciência, a gente se soma em grandes grupos, como a gente já falou, consciência de si, do outro, que está nascendo agora com as plantas e tal. Mas tem uma outra coisa importante para as pessoas pensarem. O capitalismo é internacional, não é brasileiro, nem, né? O capitalismo é internacional. Você tem um grande montante financeiro que patrocina esse jogo, essa máquina toda. Quando a gente tem 4 bilhões e meio de pessoas paradas no mundo, você tem uma mudança radical no campo de forças econômico. Não só Estados Unidos, China, que é uma coisa grave, Alemanha, que está bem nessa coisa, assim, aqui no Sul, Brasil, Argentina, que está saindo bem da crise, parece, do Covid, quer dizer, tudo isso vai gerar uma nova força. Agora, tenha clareza aqui, para o capitalismo existir, alguém o banca. Eu estou falando do lado pior, não é do nosso lado consciente. Estou dizendo que mesmo aqueles que a gente critica tanto, que querem o lucro, eles vão se ver obrigados a uma redistribuição de renda, ou a máquina para. Ou os ultramilionários dividem o seu quinhão para. Sabe por quê? Porque os estados estão falidos no mundo todo. O Estado não tem como tirar da população, por meio de impostos, o montante para pagar a conta do coronavírus. Então, quem vai ter que pagar a conta do coronavírus não pode ser o pobre. Sabe por quê? Porque o pobre precisa consumir nessa máquina. Eu não estou defendendo essa ideia, entendam bem. Eu estou contando o jogo qual é. Então, o próprio jogo, filho da mãe, esse que a gente não gosta, ele tende a se reorganizar rapidamente. Então, os caras vão tirar do bolso dinheiro para colocar para a máquina rodar, para poder continuar nos explorando. Esse é o jogo. Então, a gente tem que ter clareza que a mudança tem a ver com conceito. Quando a gente se vê diante da morte, vocês que estão chorando, tem que chorar assim, lágrimas e lágrimas, porque todos os dias mortes e mortes e mortes na rua, mortes de crianças que morrem com 72 horas de contaminado e ninguém entende por quê, morte de pessoas sem comorbidade, morte de todo tipo de gente, é um horror. Então, quando a gente tem isso, a psicanálise chama isso de real, o Lacan chama isso de real. Então, o que é o real? Não é a realidade, não. A realidade é boleto, conta para pagar, não estou falando disso, não. É o real. O real é o que o Krenak e os índios sabem muito bem. É a vida e a morte. É o convívio, é o dia a dia. Essa experiência única que se chama viver, é isso que a gente tem que resgatar. Agora, eu não tenho dúvida que vamos resgatar, porque nós vamos sair dessa situação tendo passado a angústia de estar sozinho, a angústia de conviver com os filhos, porque ninguém convivia mais com os filhos. Você convive com a rede social. A gente convivia do lado de fora com as fotos do mundo e não com o mundo. A gente convivia com rede social e imagem. Agora que nos tiraram o mundo, a gente está apaixonado pelo mundo. Nós vamos voltar agora olhando as pessoas nos olhos. A gente vai dar a mão às pessoas. A gente vai olhar e abraçar as pessoas. Então, essa dor eu gostaria de incentivar em quem está nos ouvindo. Eu quero incentivar em vocês essa dor que eu tenho no meu coração também.
esse incômodo, essa coisa dolorida que eu acordo chorando de manhã muitas vezes, soluçando, especialmente pelo bolsonavírus que a gente tem aqui no Brasil. Então, temos sim que sofrer e chorar. Vamos sair daqui de mãos dadas, mesmo que seja uma mão virtual, sabe? Estamos juntos, sofrendo juntos. E juntos a gente vai transformar essa situação. Conto com vocês e contem comigo. Estarei todos os dias disposta. Acordarei cedo e dormirei tarde, porque é um momento histórico. Está nas nossas mãos reescrever essa história de outro modo. Obrigado, Vivi. A gente praticamente já estourou o nosso tempo, mas essa aula aí que vocês estão nos dando é tão profunda que dá vontade de ficar continuando. Mas eu acredito que esses recados finais que vocês deram praticamente concluiu com tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse hoje. Uma grande comunhão de ideias, reflexão, emoção e sentimento. Porque são somente essas sensações que tocam fundo e fazem as pessoas se transformarem. Não adianta discutir a questão friamente apenas. Se a gente não se emocionar, se a gente não perceber que aquilo é aquela velha história, quem ama cuida, né? A grande verdade é o cuidar. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando de que quando você nasce, você foi cuidado pela mãe, que teve a maior proteção para você cuidar. Quando você nasceu, a mãe continua, a enfermeira cuida de você, todo mundo cuida de você, senão você não vive. Então, o cuidar de si, o cuidar da sua saúde, o cuidar do seu corpo, o cuidar da sua casa, da nossa casa maior, se a gente tiver a sensação do cuidar, nós estaremos dando um grande salto por aí. Agradeço muito a vocês, muito essa última mesa, que já estamos aqui desde as 10 horas da manhã, e finalizando, eu acho que a gente fechou bem, a gente está vendo aqui as várias pessoas que estão introduzindo, e eu faço aquele mesmo convite que a gente está fazendo a todos. Se vocês se dispuserem a nos passar textos, as literaturas, ou o que vocês acham que podem contribuir, porque as pessoas vêm aqui pedindo, eu quero saber mais, então a gente pode colocar na plataforma lá informações e tudo que vocês tiverem ou gostarem que a gente possa compartilhar com as pessoas, será de bom grado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Que seja um dia de paz. Muito obrigado. Obrigado. Estou aqui de novo. Já nos tornamos íntimos, né? Obrigado por terem acompanhado essas 6 horas. Eu sei que é impossível ficar grudado no monitor durante tanto tempo, mas nesse processo aí que a gente veio pensando e ouvindo desde as 10 horas da manhã, quando a Duda Pimenta, uma menina de 13 anos, a professora Macaé, a professora Cláudia Costin, a Juliana Paz, abordaram a questão da educação, fez um link umbilical com esse último assunto que nós fizemos. E tudo o que aconteceu durante as mesas, a gente percebeu que o recheio, os temas fizeram esse bolo maravilhoso que a gente pretende compartilhar e continuar com vocês permanentemente. Nós temos uma plataforma, é só acionar, é só entrar, greenation.com.br, tudo estará registrado lá.
Faremos próximas lives temáticas daqui para frente, até o final do ano. Se vocês quiserem sugestões, por favor, nos mandem os temas que vocês gostariam que a gente pudesse privilegiar e colocar para todos participarem, com as pessoas que vocês gostariam também de ouvir. Eu, a princípio, agradeço muito as nossas parcerias, a ONU, PNUMA, a Conservation International, a Sabesp, a Rede Globo, do projeto Verdejando, e a Fig Tree, que foi a nossa agência que criou esse filme maravilhoso, essa vinheta que vocês viram durante as passagens, toda a campanha de comunicação. Agradecendo também a Simon Sais, que fez isso tudo acontecer. Vocês sabem que é complexo fazer uma live com 2 pessoas, nós colocamos 35 pessoas conectadas, só o trem lá que deu aquele pulo na internet do Krenak, mas ele ficou grudadíssimo durante o período todo e pediu para participar, então ele participou da última mesa. Então eu agradeço todos esses parceiros e lembrando novamente, vejam no YouTube, aqui embaixo, o endereço da PIB, onde vocês podem ajudar, seja com qualquer recurso, a população indígena da Amazônia, que a Sônia Guajajara, inclusive, comentou com vocês a partir do vídeo que ela mandou. A população indígena está necessitada muito, no sentido de que o Covid está chegando, a fome está lá, os grileiros estão invadindo as suas terras, e qualquer contribuição, qualquer ajuda, o que você puder, por favor, dê essa ajuda, que vocês estarão criando um mundo maior, que foi o grande ensinamento que nós tivemos hoje aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.